Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5. À medida que você encontrar, eu peço que fique de pé para eu identificar quando todos tiverem encontrado. Nós vamos ler o verso de número 7, para nos prepararmos para a ceia do Senhor. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu gostaria de convidar todos aqueles que querem passar a fazer parte da membresia da família Adebrais Sumaré, que me dê um minutinho da sua atenção após o culto, tá bom? Nós vamos nos encontrar para passar as orientações e para você conhecer um pouquinho melhor da nossa igreja e do seu pastor, e eu poder conhecer um pouquinho melhor de você também e tirar alguma dúvida se houver. Amém? Hebreus capítulo 5, verso de número 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Só até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura deste versículo tão profundo. Obrigado, Senhor, pelas lições que o Senhor ministrará aos nossos corações nesta manhã, e que em tudo o teu nome nesta manhã seja glorificado neste lugar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Este versículo é, sem dúvida, o texto mais importante do restante do Novo Testamento para explicar espiritualmente o que foi que realmente aconteceu lá no jardim do Getsêmani. Esse versículo está falando de um momento em que Jesus sofreu no jardim do Getsêmani. Como estamos no culto de ceia, eu queria que nós meditássemos no que ele sofreu por nós, mais especificamente no jardim do Getsêmani. Ele mesmo disse: em memória de mim, coma deste pão e beba deste cálice. Nós vamos participar da ceia nos lembrando só dele. O que ele fez por mim? O que ele fez por você? Embora o autor aos Hebreus não cite a localização geográfica, a descrição deste versículo é um reflexo direto do que os evangelhos narram sobre aquela noite no jardim. Mateus fala do jardim de Getsêmani, Marcos também, Lucas também fala, João também fala. Quando você vir uma passagem relatada pelos 4 evangelistas, nós devemos redobrar a nossa atenção e entender o porquê o Espírito Santo fez questão de que os 4 evangelistas contassem sobre aquele momento de Jesus no jardim do Getsêmani. Como nós sabemos que este momento de Hebreus 5:7 é o momento de Jesus no Getsêmani, com tanta certeza assim, nós vemos aqui o texto começando dizendo: o qual nos dias da sua carne, ou seja, nos seus dias de vida na terra. Então foi algum momento que Jesus estava na terra. A versão NVI fala exatamente desta forma: seus dias de vida na terra. Ele fez o quê? Ele ofereceu orações e súplicas. Qualquer crente honesto, sincero diante de Deus, que queira viver uma vida de oração,
tem, sem dúvida, o seu maior exemplo em Jesus. Jesus não orou somente nos momentos bons. Jesus orou no jardim do Getsêmani, orações e súplicas. Mas como foram essas orações e essas súplicas? De acordo com Hebreus 5:7, foram com grande clamor e lágrimas. Você consegue pintar essa imagem na sua mente? Ele chorando com grandes clamor e lágrimas. Como Jesus estava orando no jardim do Getsêmani. Imagine agora, com grande clamor e lágrimas. Isso evoca imediatamente a angústia descrita por Mateus quando diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Essa foi a angústia que assolava o coração de Jesus no Getsêmani. E Lucas também usou estas palavras para contar o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Diz o evangelista Lucas: e posto em agonia, orava mais intensamente. Isso é muito importante para nós entendermos da forma correta como foi a oração de Jesus no Getsêmani. Não foi qualquer oraçãozinha, e nem foi uma oração da boca para fora, não foi uma oração superficial. Ele estava em agonia e orava mais intensamente. E orava a quem? Aqui em Hebreus 5:7 diz, ao Pai. A oração que Jesus fez ao Pai foi: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Aqui está escrito: porque ele era o que podia livrar da morte. Eu pergunto, Deus Pai, podia ou não podia livrar Jesus da morte naquele dia? Claro que podia. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Ele é descrito na Bíblia como onipotente. Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Mas aqui nós aprendemos uma lição muito importante para a nossa vida cristã. Nem tudo que Deus pode, Deus quer. Nem tudo que Deus pode fazer está dentro de sua vontade para aquele momento, para aquela pessoa e daquela forma. Quando Deus não faz exatamente o que a gente pede, não é porque Ele perdeu do seu poder, é porque Ele está concentrando o seu poder em alguma outra direção. Não é porque Ele não conseguiu fazer, é porque não faz parte do seu plano, do seu propósito, do seu querer, da sua vontade, do seu efetuar. E nós temos que respeitar isto, porque se foi assim com Jesus, meu Deus do céu, por que é que a gente vai achar que Deus vai fazer exatamente tudo o que a gente pedir? Por isso que, naquela oração, no jardim de Getsêmani, Jesus, sabendo que o Pai tem todo o poder, Ele pode, Ele fala: mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Toda vez que você for orar, pedindo a Deus alguma coisa, peça coisa grande. Peça, ore sempre por milagres, ore sempre
pelo agir de Deus, porque Ele pode, mas no final da oração diga, porém, seja feita a tua vontade. Que Ele pode, a gente sabe que Ele pode, mas não queremos viver fora de sua vontade. E aqui diz que ele foi ouvido, na versão, nova versão, NVI, nova versão internacional, diz, ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Essa parte do versículo intriga um pouco, por quê? Como assim ele foi ouvido, se Deus não o livrou da morte? Essa passagem conecta-se perfeitamente com o que eu acabei de dizer. O desfecho da entrega de Jesus foi, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Esse ser ouvido aqui não significou ser poupado da cruz, mas sim receber amparo. Deus ouviu, porque a Bíblia diz que o anjo chegou para o fortalecer, o anjo chegou para o confortar. Apesar de Deus não fazer exatamente aquilo que a gente quer, e a sua vontade nem sempre é a mais confortável, uma coisa ele garante, um anjo vai te confortar para enfrentar o jardim do Getsêmani, para alcançar um propósito maior. Ele não vai te desamparar. Você pode dizer isto, ele não vai me desamparar. Aleluia. E nós podemos dizer que a oração de Jesus foi ouvida porque, na verdade, a vitória final foi através da ressurreição. Naquele momento, não houve o livramento da cruz, mas na cruz, ele conseguiu uma vitória para toda a humanidade. E após três dias ele ressurgiu, vencedor para sempre. No domingo passado, o pregador disse uma palavra que me chamou a atenção, e desde aquele dia eu venho meditando. Eu preparei esta mensagem. Eu não prego de improviso, porque eu respeito a igreja do Senhor que vem receber uma palavra. Essa palavra está no azeite, faz uma semana. E desde aquele dia que ele falou, na cruz, Jesus consumou o sacrifício, mas foi no Getsêmani que ele decidiu, foi no Getsêmani que ele se entregou. Foi lá, naquele jardim, que ele decidiu tudo o que aconteceu dali para frente. Quando Judas chegou, quando o prenderam, quando o levaram, quando o julgaram, quando o espancaram, quando crucificaram, ali ele já estava decidido, já havia feito a sua entrega. A entrega dele foi neste momento no jardim do Getsêmani. Mas por que ele escolheu esse jardim? Essa pergunta queimou em meu coração durante o preparo desta mensagem. E eu quero compartilhar com você, em rápidas palavras, mas muito diretamente. Se nós fizermos um paralelo do jardim do Getsêmani
com o jardim do Éden, lá atrás, no livro de Gênesis, nós vamos observar semelhanças, alegorias, tipos e figuras que nos levam a entender por que é que, depois de Jesus ter ceado e cantado o hino, ele se dirigiu a um jardim. Por que ele foi para o jardim do Getsemane? Ele foi para um jardim, primeiro lugar, para consertar o que um homem fez num jardim. Adão caiu em um jardim. Jesus levantou o homem em um jardim. Satanás triunfou sobre o homem em um jardim. Jesus triunfou sobre Satanás em um jardim. Naquele momento, Jesus quer que nós levemos a nossa mente para o momento do pecado, para que possamos entender que esse momento do jardim do Getsemane é o momento da redenção dos nossos pecados. O Éden era um cenário de delícia, o Getsemane era um cenário de agonia, mas Adão conseguiu cair no Éden e Jesus conseguiu triunfar no Getsemane. O jardim do Éden aponta para um sacrifício. Na terra, o primeiro sacrifício que foi feito foi dentro de um jardim. A Bíblia diz que Deus não concordou com as vestes feitas de folhas que Adão e Eva fizeram para cobrirem a sua nudez, e Deus sacrificou um animal, pegou a sua pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Aquele jardim presenciou o primeiro sacrifício aqui na terra. Desde o primeiro sacrifício, no jardim do Éden, todos os outros sacrifícios de animais no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos eles. Foi um sacrifício temporário. O sacrifício de Jesus é permanente. Foi um sacrifício específico, momentâneo, para uma pessoa. O sacrifício de Jesus tem efeito eterno para toda a humanidade, em todo o mundo, para qualquer época. É por isso que quando João Batista vai apresentar Jesus ao povo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dar uma salva de palmas para ele, para louvar, bendizer o Cordeiro de Deus. Aleluia! E no histórico de sacrifícios do Antigo Testamento, nós vemos uma progressão muito linda, que eu não sei se você já se atentou para isso. No Éden, Deus sacrificou um animal por um casal. Depois, na Páscoa, Deus mandou que fosse sacrificado um animal para cada família. Na lei de Moisés, logo depois, os sacrifícios eram feitos por uma nação. Mas na cruz do Calvário, o sacrifício foi pelo mundo inteiro.
até hoje, nós estamos debaixo da bênção do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e por causa disso, nós somos livres do pecado e vivemos para Deus. Aleluia! Oh, irmão, você pode dar um glória do tamanho da alegria que tem no seu coração, porque Ele nos livrou da morte e do pecado e nos concedeu vida eterna. Eu amo a palavra de Deus, eu amo. Eu fico maravilhado como Jesus se atenta para cada detalhe. Eu vou ensinar uma lição para a humanidade. O senhor vai para onde? Eu vou para um jardim. Porque lá no jardim, eu vou ter uma vitória por causa da minha humildade. Por quê? Para contrastar com a queda no jardim do Éden, que foi por causa do orgulho. A Bíblia diz que a serpente chega e diz para Eva: coma deste fruto, porque o dia que dele comerdes, serás como Deus. Ou seja, o que motivou Adão e Eva a comer do fruto, é porque a serpente mentiu para eles, dizendo que eles seriam como Deus. O orgulho tomou conta do coração, e por causa disso, no jardim do Éden, o primeiro Adão caiu. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é chamado de o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele falhou no jardim do Éden, por causa do orgulho. Mas Jesus, diz a palavra de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, diz Filipenses capítulo 2. Enquanto Adão queria ser Deus, Jesus, sendo Deus, se fez homem, para nos ensinar, aleluia, a lição da humildade. Getsêmani é lugar de entrega, Getsêmani é lugar de aprendizado. Nós vencemos quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje vitorioso, porque naquele jardim, Jesus conquistou a nossa vitória. Naquele jardim, se a serpente planejou tudo em um jardim, Jesus também fez os seus planos no jardim, o jardim do Getsêmani. Lá no jardim do Éden, o homem foi expulso de lá. E o propósito de Deus foi sempre trazer o homem de volta para a sua presença, sempre. Jesus escolheu um jardim para fazer isso. Quando o homem foi expulso, o caminho para a árvore da vida se fechou. Pois no jardim, Jesus veio para reabrir este caminho, que Hebreus 10 chama de um novo caminho, de um vivo caminho. Um novo e vivo caminho se abriu. Você está percebendo a grande bênção que é? O que nós vamos participar daqui hoje é celebrando um caminho que foi fechado e que agora está aberto.
porque Ele reabriu. Nós temos livre acesso. Você tem direito à vida eterna, no céu, para sempre, com Ele. Aleluia! Isso é motivo para nós celebrarmos nesta manhã. Lá no Éden, o Adão disse: seja feita a minha vontade. Eles olharam e desejaram daquela árvore, como diz a Bíblia. Jesus no Getsêmani diz: não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Lá no jardim do Éden, um botou a culpa no outro. Adão botou a culpa em Eva, Eva botou a culpa na serpente, e a serpente não tinha para quem botar a culpa, ficou para ela mesma. Mas lá no jardim do Getsêmani, não. No jardim do Getsêmani, ele assumiu a culpa de todos nós. Ele pegou a culpa de todo mundo. Como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. No Éden, a morte veio através de uma árvore. No Getsêmani, ele decidiu trazer a vida através de um madeiro. Eu fico maravilhado, irmão, isso é muito interessante. Como a palavra de Deus não erra, não falha. Quando nós vemos estas ligações entre o jardim do Éden com o do Getsêmani, nós ficamos maravilhados, porque tudo que Adão perdeu naquele jardim, Jesus nos devolveu no Getsêmani. Aleluia! Eu anotei mais algumas coisas aqui que eu queria que você levasse para casa. Eu vou já ministrar a ceia do Senhor. Lá no Éden, Adão se escondeu. No Getsêmani, Jesus se apresentou. Ele perguntou: a quem buscais? Aí disseram: Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Aleluia! Ele não se esquivou, ele não se escondeu. É por isso que nós estamos aqui, porque ele não se envergonhou de nós. Então por que nós nos envergonharíamos dele? Estamos aqui para declarar: Jesus, nosso Senhor, Jesus, nosso Salvador, Jesus, nosso Rei, Jesus, nosso Redentor. Aleluia! Todas as consequências do pecado, sentenciadas lá no Éden, Jesus levou sobre ele no Getsêmani. Observe só, lá no Éden, quais foram as consequências do pecado? O suor. Deus disse a Adão: do teu suor comerás. Lá no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus suou. Aquele suor, que foi tão intenso, que a Bíblia diz que começou a se transformar em gotas de sangue, foi ele levando a maldição do pecado sobre si. Lá no Éden, o pecado trouxe a consequência dos abrolhos e espinhos. A terra passará a produzir espinhos. Jesus, no Getsêmani, determinou ser coroado, não de diamante, não de ouro, porque riquezas muito mais sublimes ele tinha no céu. Ele veio ser coroado com uma coroa de espinhos, para mostrar que a consequência do pecado agora é com ele, e nós estamos absolvidos de toda e qualquer condenação. Lá no jardim do Éden, ele disse à mulher: como consequência do pecado, com dores terás filhos. Dores são consequências do pecado cometido no jardim do Éden. A palavra de Deus diz que no Getsêmani, ele levou sobre si as nossas dores. Como não adoraram Jesus tão lindo, tão maravilhoso como esse?
como não adoraram Jesus tão lindo como esse? E uma das lições mais preciosas foi lá no jardim, que Deus fez Adão cair num profundo sono, o feriu do seu lado, e daquela ferida formou a esposa. Jesus, naquele jardim, se propôs a passar pela morte, ser ferido do seu lado, para que surgisse uma noiva. A noiva do Cordeiro é você, sou eu. Nós hoje somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, porque ele venceu no Getsemane. Se você se alegra com essas lições do Getsemane, fique de pé. E em memória dele, vamos participar todos do corpo e do sangue. Aleluia. Como ovelha muda, ele se entregou no Getsemane. E perguntaram: você não vai falar nada? Ele calado, concentrado na sua missão, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ali ele decidiu, porque ele estava pensando em você. O meu convite para a igreja é que nós participemos da ceia, nos lembrando dele, porque no Getsemane ele estava pensando em nós. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim. Hoje nós só viemos aqui dizer uma coisa: Senhor, obrigado, porque o Senhor se lembrou de mim. Eu estou aqui para dizer que eu também não me esqueci do Senhor. Aleluia. Aleluia.